A palavra Mesopotâmia é de origem grega e significa entre rios. Essa palavra foi usada para designar a região entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. Atualmente, essa região corresponde à maior parte do território do Iraque. Na Mesopotâmia se desenvolveu um dos mais antigos sistemas de escrita. Ali foram criadas escolas para jovens aprenderem a ler e a escrever. No entanto, poucos estudantes podiam frequentar essas escolas. Nessa sociedade, o domínio da escrita representava uma forma de poder. Ao longo do tempo, a Mesopotâmia foi povoada por povos que em momentos diferentes se confrontaram. Entre esses povos, podemos citar os Sumérios, os Amoritas, que também são chamados de Babilônios, os Assírios e os Caldeus, que também são chamados de Novos Babilônicos. Apesar de terem línguas e culturas diversas, esses povos são chamados genericamente de mesopotâmicos. Os sumérios foram o primeiro povo a habitar a Mesopotâmia, há mais ou menos 5.000 a.C. Os sumérios se destacavam na construção de um complexo sistema de controle das águas dos rios. Construíram canais de irrigação, barragens e diques. Uma grande contribuição dos sumérios foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme, por volta de 4.000 a.C., para registrar a escrita. Os sumérios, que eram excelentes arquitetos e construtores, desenvolveram os zigurates. Estas construções eram em formato de pirâmides e serviam como locais de armazenagem de produtos agrícolas e também como templos religiosos. Construíram várias cidades importantes, como as cidades de Ur, Nippur, Lagash e Eridur. Os Amoritas, ou primeiros babilônicos, foi o povo que construiu suas cidades às margens do rio Eufrates. Foram responsáveis por um dos primeiros códigos de leis que temos conhecimento, baseando-se nas leis de Taleão, olho por olho, dente por dente. O imperador e legislador Hammurabi desenvolveu um conjunto de leis para poder organizar e controlar a sociedade, de acordo com o Código de Hammurabi. Todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao delito cometido. Os assírios foi um povo que viveu há mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Este povo destacou-se pelo desenvolvimento de uma cultura militar. Encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar poder e desenvolver a sociedade. Eram extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistavam. Impunham aos vencidos castigos e crueldades como uma forma de manter o respeito e espalhar o medo entre os outros povos. Com estas atitudes, tiveram de enfrentar uma série de revoltas populares nas regiões que conquistaram. Os caldeus também são chamados de Novos Babilônicos. Os caldeus eram de origem semita, povoavam a região conhecida como Baixa Mesopotâmia no primeiro milênio a.C. Entre 612 e 539 a.C., formaram um império na Mesopotâmia, o segundo Império Babilônico. O auge do Império Caldeu ocorreu em 587 a.C., quando Nabucodonosor conquistou os judeus de Jerusalém e ampliou o território do império. Portanto, Nabucodonosor II foi o mais importante imperador caldeu. Após a morte deste imperador, o Império Babilônico foi conquistado pelos persas em 539 a.C., sob o comando do rei persa Ciro.